Coletiva de imprensa do professor Andrei Lopes, após a vitória sobre o Atlético Goianiense por 3-0. A primeira pergunta é do Eduardo de Menezes, da ESPN. Andrei, são 2 jogos com 2 goleadas e 2 vitórias. O que você acredita que tenha mudado? Você notou uma evolução do time nesse período? Boa tarde, Eduardo. Tudo bom? O time ele evoluiu um pouco, sim, mas muito pouco. A gente tem ainda muita coisa que tem que ser feita, a gente tem muita coisa a fazer, né? A gente deu sequência ao trabalho que vinha sendo feito, mas independente, a gente tem ainda a virada do turno, a gente tem 2 jogos para terminar o turno do Brasileiro, tem as oitavas da Copa do Brasil e a Libertadores, então evoluiu, a gente fez 2 placares bons contra o Tigre, agora aqui contra o Atlético Goianiense, fizemos 8 gols, como tu colocou, não tomamos nenhum gol. Isso é uma evolução, mas tem que trabalhar, tem que ir passo a passo. A gente tem que focar no jogo de quinta-feira agora, que é contra o Bragantino pela Copa do Brasil, e a gente tirou aquele peso dos 4 revés que a gente teve no Campeonato Brasileiro, que a gente vinha de 4 resultados ruins, e aí ganhamos na Libertadores com um placar bom, um jogo consistente, e agora a gente veio aqui em Goiânia, também fizemos um jogo bom, consistente também, conseguimos a vitória. Segunda pergunta do Leonardo, da Rádio CBN. Andrei, hoje a gente viu o Palmeiras construir o primeiro gol, por exemplo, num lance de contra-ataque em velocidade. O terceiro foi com o time mais posicionado no ataque, pensando a jogada com mais calma. Qual desses 2 Palmeiras te agrada mais, te parece mais interessante? O mais veloz no contragolpe ou o que roda mais a bola e procura um passe mais qualificado? Oi, Leonardo. O Palmeiras que me agrada mais seria um Palmeiras desequilibrado, que soubesse ter o entendimento do jogo, que saiba, né, ter o entendimento do jogo, saiba qual é o momento de fazer a jogada em velocidade, saiba qual o momento do jogo, que eles tenham a leitura, o entendimento do jogo que eles têm, que os jogadores do Palmeiras têm, que estão jogadores de alto nível, eles tenham esse equilíbrio de saber vivenciar os momentos que o jogo apresenta. Isso é o mais importante. Hoje eles estiveram aqui, fizemos gol de contra-ataque, fizemos gols de construção, isso é importante, isso é um fator importantíssimo mesmo, mas eu acho que hoje eles tiveram isso, quarta-feira contra o Tigre eles também tiveram. Esse é um fator fundamental, e pela qualidade do grupo eles têm esse entendimento, sim. Pergunta do Rodrigo Fragoso, do Esporte Interativo. Andrei, o que você julga ter sido fundamental taticamente para que a equipe deixasse de sofrer gols nos últimos 2 jogos, também pudesse marcar 8 vezes? Oi, Rodrigo. Fundamental são esses jogadores que estão no clube, no Palmeiras. Eles se uniram hoje, em torno de um objetivo, que era nós ganhar o jogo hoje aqui em Goiânia. Eles se uniram, os atletas se uniram em prol desse objetivo. A gente tem nossas carências de treino, de tudo que é relacionado ao jogo, a gente tem que melhorar. Só que a união deles hoje em prol de um objetivo específico, que era o jogo de hoje, a gente teve um resultado muito bom nesse sentido, assim, e eles demonstraram isso dentro de campo. Agora a pergunta do Thiago Ferri, do UOL. Andrei, qual era a sua ideia ao inverter os lados dos zagueiros e usar o Felipe Melo pela esquerda? Você gostou do resultado? Oi, Thiago. A inversão do Felipe, a gente perdeu o Gustavo pela suspensão, o Lua estava de volta e ainda nós tínhamos o Emerson e o Renan. O Emerson também pelo lado direito, teríamos que fazer uma inversão igual. O Renan, perna esquerda, mas mais jovem, já teve a oportunidade antes também de jogar e entrou muito bem. A opção pelo Felipe, pela experiência dele, pela vivência que ele tem de futebol e a leitura que ele tem do jogo. O Lua também, a gente conversou, se sentiu jogando no lado que ele está acostumado, não teve problema nenhum. O Felipe, acho que teve uma partida boa, então não foi uma situação... Eles, com o entendimento deles, tanto o Luan como o Felipe, entenderam muito bem e fizeram uma grande partida. Pergunta do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes. Andrei, você não pôde contar hoje com os 2 jovens que foram titulares na partida da Libertadores no meio da semana, o Danilo e o Veron. Como você vê o fato do time ter perdido 2 atletas para os treinos com a seleção sub-20? Oi, Vinícius. Cara, tanto Danilo como o Veron, eles estão lá na seleção sub-20 pelo trabalho que eles executam aqui no Palmeiras. Então, eu fico feliz, fico satisfeito por eles estar lá.
Quando eles não estão aqui, eu lamento, né? Porque mesmo sendo um período de treinos lá da seleção sub-20, eu lamento, porque gostaria de contar com eles. Ambos foram titulares lá no jogo contra o Tigre. Acho que no jogo do Bragantino eles também não estarão presentes ainda. Lamento deles não estar presentes, mas fico contente, por outro lado, por eles estarem lá e representando o Palmeiras aqui, assim como o Gabriel Menino e o Everton na seleção principal também estão lá. Então, mostra o poder do grupo do Palmeiras. Pergunta do José Edgar, do Globoesporte.com. O Gabriel Menino se destacou novamente como lateral direito, posição na qual foi convocado pela seleção brasileira. Sobre o seu comando, ele segue na posição? Briga aí para ser titular? Oi, José Alencar, tudo bom? Cara, o Gabriel Menino foi convocado pela seleção já em 2 oportunidades na lateral direita. Ele está hoje na lateral direita, mas ele conquistou isso por ele ser um atleta tão polivalente e inteligente que é o Gabriel. Então ele hoje está na lateral direita. Se ele ficar na lateral direita, ele vai brigar com o Mike, vai brigar com o Marcos Rocha pela posição. E se tiver que ir para o meio, também não tem problema nenhum. Pela inteligência, pelo entendimento de jogo que o Gabriel tem, também não tem problema nenhum se ele for para o centro, para o meio campo, ou ficar na lateral direita. Pergunta do Gabriel Amorim, do nosso palestra. Apesar do resultado, o Palmeiras sofreu muitas finalizações no seu gol. A que você atribui essa dificuldade de combater as ações do Atlético Goianiense? Oi, Gabriel, tudo bom? Campeonato Brasileiro, Gabriel. Então, Campeonato Brasileiro, eu vou te dar um dado. O Atlético Goianiense não perdia aqui dentro do Olímpico aqui de Goiânia há 4 partidas. Não perdia. Então, mesmo pelo teu ponto de vista, a gente tendo essa dificuldade, nós não tomamos gol e conseguimos controlar até certo ponto essa zona de perigo perto do nosso gol. Então, não tem jogo no Brasileiro que tu não vai sofrer alguma ação da equipe adversária. Então, o Atlético Goianiense, estava com 22 pontos, mesma pontuação que a gente, mesma pontuação do Palmeiras. Então, vai ter dificuldade, com certeza. Pergunta do Fernando Caetano, da Fox Sports. Ainda dá para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro ou agora é priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil? Ô, Fernando, Palmeiras tem que brigar sempre, Fernando. A distância está grande, a gente está um pouco atrás no Brasileiro, apesar do que falta uma virada do turno e a gente tem 2 jogos ainda a cumprir nesse turno, mas o Palmeiras tem que brigar sempre, tem que brigar pelo Brasileiro. A Copa do Brasil está aberta, vai voltar quinta-feira, e a Libertadores também. Então a gente tem que brigar, o Palmeiras vai brigar sempre, sim, a torcida pode ter certeza que o Palmeiras vai estar sempre brigando. A última pergunta é do Lucas Basílio, da 105 FM. Gostaria de perguntar sobre o plano de carreira, Andrei. Você tem desejo e perspectiva de se tornar um treinador efetivo? Talvez não agora, mas mais para o futuro, na sua trajetória? Oi, Lucas, tudo bom? Cara, eu sou um cara bem tranquilo ao ponto da minha carreira. Eu sou um cara que construí ela com calma, com tranquilidade. Passei pelo Internacional, pelo Grêmio, fui auxiliar na seleção brasileira. E aí estou aqui no Palmeiras muito satisfeito na função que eu faço, muito satisfeito mesmo. E um plano para a minha carreira, eu quero ser treinador, mas vou levando. Enquanto isso, estou tranquilo aqui, estou feliz no clube. E deixar bem claro que eu falei isso na semana passada, no domingo, na entrevista lá do jogo do Tigre. Tá? O treinador, um outro, qualquer treinador que venha, hoje, o que mais que a gente pede é tempo, né? Eu falei isso domingo. Tempo para o cara treinar, para qualquer treinador treinar. Então, se dá tempo ao treinador, quem seja, para ele implementar conceitos, eu falei na semana passada sobre princípios, levar a bola no quadrante 14, como as vezes querem modernismo na situação. Vamos, dê tempo ao treinador, seja ele quem for. Obrigado, Andrei. Boa noite, parabéns pela vitória. Valeu, obrigado, boa noite.